a dar minha herança para minha mãe, ela me convidou para uma reunião familiar. Quando cheguei, sou Sarah, tenho 28 anos. E no mês passado, meu avô deixou toda a sua fortuna de mais de 3 milhões de dólares para mim. No dia seguinte ao funeral, minha mãe linda exigiu que eu transferisse tudo para ela. Quando me recusei, o inferno se instalou. Esta manhã, recebi uma mensagem sobre uma reunião familiar urgente. Ao entrar na casa da minha infância, congelei. Minha mãe, meus irmãos, padrasto e 2 homens de ternos caros me encaravam. Sarah, disse minha mãe com um sorriso frio, conheça nossos consultores. Eu não estava preparada para o que aconteceu a seguir. Meu avô Robert não era apenas família. Ele era meu herói. Enquanto a maioria das crianças tinha pôsteres de estrelas pop nas paredes, eu tinha uma foto emoldurada do meu avô orgulhosamente parado em frente à sua primeira loja de ferramentas. Ele construiu seu negócio do nada, começando com um pequeno empréstimo e transformando-o em uma rede de 15 lojas em todo o estado do Texas. Nada que vale a pena ter é fácil, Sarah, ele me dizia, sua voz sempre carregando essa mistura perfeita de carinho e sabedoria. Minha mãe linda, por outro lado, nunca entendeu o valor do trabalho duro. Como única filha do vovô, ela cresceu esperando que tudo fosse dado de bandeja. Mesmo quando criança, eu notava como ela revirava os olhos sempre que ele falava sobre construir caráter através da adversidade. Minhas primeiras memórias incluem suas explosivas sessões de compras, a sala de estar transbordando de sacolas com logotipos de grife, seguidas por discussões sussurradas entre ela e meu avô sobre dinheiro. Quando eu tinha 12 anos, nossas finanças familiares eram um desastre. Mamãe trocava de cartão de crédito como quem troca de roupa, esgotando um antes de partir para o próximo. Meu padrasto Kevin a permitia, em parte porque se beneficiava dos gastos dela e em parte porque confrontá-la levava a brigas explosivas. Eles refinanciaram nossa casa 2 vezes antes de eu me formar no ensino médio. Enquanto isso, o vovô dedicava atenção especial a mim. Ele notou como eu ficava no escritório dele durante as reuniões familiares, fascinada pelos livros contábeis e relatórios comerciais espalhados pela mesa. Quando eu tinha 13 anos, ele começou a me levar para sua loja principal aos sábados. Você tem uma boa cabeça para negócios, garota, ele disse uma tarde enquanto eu o ajudava a revisar relatórios de estoque. Você nota coisas que outros não percebem. Esses sábados se tornaram sagrados. Ele me ensinou como analisar margens de lucro, negociar com fornecedores e, mais importante, como tratar funcionários com respeito. Seu negócio só é tão bom quanto as pessoas que o administram quando você não está lá, ele costumava dizer. Quando chegou a hora da faculdade, o vovô ofereceu pagar minha mensalidade integralmente, mas minha mãe interceptou. De repente, ela estava ligando para ele diariamente, reclamando sobre as contas médicas da minha irmã Emma e as necessidades do meu irmão Tyler. O dinheiro para minha educação misteriosamente se tornou fundos familiares. Em vez disso, fiz empréstimos estudantis e trabalhei meio período em uma livraria local. O vovô me visitava lá, fingindo folhear a seção de negócios enquanto me deslizava envelopes de dinheiro. Não conte para sua mãe, ele sussurrava. Isso é entre nós. À medida que sua saúde começou a declinar, nossas conversas se tornaram mais sérias. Eu tinha 26 anos quando ele foi diagnosticado com insuficiência cardíaca congestiva. Durante uma visita ao hospital, ele apertou minha mão com força surpreendente. Eu observei como você lida com dinheiro, Sarah, ele disse. Você é a única nesta família que entende seu valor. Linda, ele suspirou pesadamente. Sua mãe nunca entendeu que dinheiro não é apenas para gastar. É responsabilidade. É segurança. É oportunidade. Ele me olhou com clareza intensa. Fiz arranjos. Você será cuidada. Quando chegar a hora, haverá pressão. Manter sua posição não será fácil. Em seus últimos meses, ele compartilhou histórias sobre os anos adolescentes da minha mãe, como ela roubava de sua carteira, falsificava sua assinatura em cheques e uma vez esvaziou uma conta poupança que ele havia criado para ela. Falhei com ela de alguma forma, ele confessou durante nossa última conversa real. Dei demais, talvez, ou pouco do que realmente importava. Ele apertou minha mão. Mas você, Sarah, você se tornou perfeita. Uma semana depois, ele entrou em coma. 3 dias depois, cercado pela família, Robert James Mitchell deu seu último suspiro. Senti uma parte de mim partir com ele. A leitura do testamento aconteceu 2 semanas após o funeral. Nos reunimos no escritório do Sr. Harrison, uma sala com painéis de madeira que cheirava a couro e livros velhos. Minha mãe chegou vestida de preto de grife, os olhos escondidos atrás de óculos escuros grandes. Emma e Tyler sentaram de cada lado dela,
com Kevin pairando protetoramente atrás deles. Eu me sentei sozinha do outro lado da mesa. O Sr. Harrison começou a ler. Os primeiros minutos cobriram pequenos legados, doações beneficentes, uma pensão generosa para sua governanta de longa data. Nada surpreendente. Então veio a bomba. E para minha neta, Sarah Nicole Mitchell, deixo o restante de minha propriedade, incluindo minhas participações comerciais, carteiras de investimento, propriedades imobiliárias e efeitos pessoais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sentei-me congelada, a magnitude do que havia acabado de acontecer me atingindo em ondas. Então minha mãe arrancou os óculos escuros. Isso é um erro, ela sibilou. Leia novamente. Não há erro, Sra. Walker. Seu pai foi muito específico em suas instruções. Isso é impossível. Eu sou filha dele. Sua única filha. Mãe, por favor, sussurrei. Não me venha com mãe, ela retrucou. Você sabia disso, não sabia? Você o manipulou quando ele estava doente e vulnerável. Emma entrou, sua voz tremendo. O vovô não faria isso conosco. Ele nos amava igualmente. Tyler permaneceu em silêncio, encarando as mãos. O Sr. Mitchell estava em pleno juízo quando atualizou seu testamento há 8 meses. Ele foi muito claro sobre seus desejos. O rosto da minha mãe se contorceu de raiva. 8 meses atrás? Quando ele já estava doente? Isso prova que foi manipulação. A reunião se dissolveu no caos. Minha mãe ameaçou contestar o testamento. Kevin fez comentários sobre lealdade familiar. Emma soluçou dramaticamente. No estacionamento depois, minha mãe me encurralou contra meu carro. Isso é uma solução simples, Sarah. Ela disse, sua voz subitamente calma. Apenas transfira tudo para mim e garantirei que todos recebam sua parte justa. Preciso de tempo para processar isso. Mãe, o que há para processar? É dinheiro da família. Pertence a todos nós. Não foi isso que o vovô quis. Sua expressão endureceu. Você não tem ideia do que ele queria. Eu fui filha dele por 54 anos. Você era apenas uma distração em sua velhice. Não vou tomar decisões agora. Não seja egoísta. Sarah, seu irmão precisa de dinheiro para a faculdade. Emma está se afogando em dívidas. Kevin e eu estamos atrasados na hipoteca novamente. Os próximos dias trouxeram uma enxurrada de ligações e mensagens. Emma me chamou de vadia gananciosa em um chat familiar. Kevin deixou mensagens de voz sobre fazer a coisa certa. Amigas da minha mãe mandaram mensagens expressando sua decepção com meu caráter. Tyler foi o único que me abordou de forma diferente. Ele apareceu no meu apartamento 3 dias após a leitura do testamento. Não me importo com o dinheiro. Ele disse quieto. Mas a mãe está furiosa. Nunca a vi assim. Só queria avisar. Ela não vai deixar isso passar. Uma semana depois, minha mãe organizou um jantar familiar. No momento em que cheguei, ela lançou um discurso preparado sobre unidade familiar. Seu avô construiu seu negócio para todos nós. Ela insistiu. Ele nunca pretendeu que uma pessoa controlasse tudo. Então por que ele escreveu o testamento dessa forma? Porque você o manipulou. Emma retrucou. Todos sabemos que você era a favorita dele. Então prove, disse minha mãe. Assine o dinheiro para mim e eu o distribuirei justamente. Não posso fazer isso. Prometi ao vovô que respeitaria seus desejos. Os desejos dele eram que a família fosse cuidada, minha mãe gritou. E pretendo honrar isso. Só que não da forma que você está exigindo. As semanas seguintes foram algumas das mais difíceis da minha vida. O que começou como confronto direto evoluiu para uma campanha coordenada para me quebrar emocionalmente. Tias com quem mal falava ligavam para dizer como estavam decepcionadas. Primos mandavam mensagens perguntando por que eu odiava a família. Família cuida de família se tornou o mantra da minha mãe, repetido em mensagens de voz diárias, quando parei de atender suas ligações. A pressão veio de direções inesperadas. Minha mãe conseguiu informações dos meus colegas de trabalho e começou a ligar para meu escritório. Minha chefe me chamou em sua sala após o 3º dia dessas interrupções. Sarah, está tudo bem em casa? Ela perguntou. Tire alguns dias pessoais se precisar. Ela ofereceu. E avise a recepção para não passar mais as ligações da sua mãe. Minhas suspeitas cresceram. Então pedi ao Sr. Harrison registros do apoio financeiro do meu avô, a minha mãe, ao longo dos anos. O que descobri foi impressionante. Nos 5 anos antes de sua morte, o vovô havia dado à minha mãe mais de 400 mil reais, supostamente para pagamentos da casa, contas médicas e custos educacionais. Seu avô foi muito generoso com sua mãe, observou o Sr. Harrison diplomaticamente. Alguns diriam excessivamente.
Naquela noite recebi a ligação mais perturbadora de Kevin, suas palavras arrastadas pelo álcool. Você se acha muito esperta, ele rosnou. Sua mãe está tendo ataques de pânico por sua causa. Sua mãe merece esse dinheiro. Ela tinha planos para ele. Que planos? A casa em Hilton Head, para começar. Demos uma entrada há 6 meses quando o médico do velho nos deu o prazo. Senti-me fisicamente enjoada. Vocês estavam gastando o dinheiro dele antes mesmo dele morrer? Ia ser nosso mesmo, ele murmurou. Até você se envolver. Marcos me encontrou encolhida no sofá no escuro. Meu namorado havia usado sua chave de emergência depois que perdi nosso encontro para jantar. Fale comigo, ele disse. Tudo. Despejei tudo. A herança. A pressão. A ligação ameaçadora de Kevin. Talvez eu devesse apenas dar a eles o que querem, concluí. Sarah, isso não é mais apenas sobre dinheiro, ele disse gentilmente. Isso é abuso emocional. Seu avô sabia que isso aconteceria. Ele estava preparando você para isso. Marcos me ajudou a marcar uma consulta com Jennifer Walsh, uma advogada que se especializava em disputas de herança. Sua mãe pode estar planejando algo mais agressivo que apenas viagens de culpa, Jennifer disse. A herança é significativa o suficiente para que ela possa tomar ação formal. Ela pode alegar influência indevida, sugerindo que você manipulou seu avô. Seguindo o conselho de Jennifer, comecei a gravar ligações e salvando todas as mensagens. Instalei câmeras de segurança em meu apartamento depois de encontrar o carro da minha mãe estacionado do lado de fora uma noite. Seu avô viu algo em você, Marcos me lembrava. A força para lidar com isso. Confie no julgamento dele. 3 semanas após a leitura do testamento, recebi uma mensagem da minha mãe. Reunião familiar amanhã às 3. Hora de resolver esta situação de uma vez por todas. Esteja lá. Traga sua identidade e informações bancárias. Precisaremos para a papelada. A armadilha estava armada. Mas desta vez, eu não seria a única presa. O dia seguinte amanheceu claro. Quase zombeteiramente alegre para o confronto que eu sabia que viria. Me vesti com um blazer azul marinho, profissional e composta, canalizando a postura comercial do meu avô. Jennifer ligou enquanto eu me preparava. Lembre-se, mantenha a calma, não importa o que digam. Estarei estacionada na rua. A casa da minha mãe parecia deceptivamente normal quando estacionei na entrada às 3 em ponto. As cortinas estavam fechadas. Incomum para a tarde. Respirei fundo, peguei minha pasta contendo os documentos que havia reunido. A porta se abriu antes que eu batesse, revelando o sorriso de anfitriã perfeita da minha mãe, aquele que nunca alcançava os olhos. Sarah, pontual como sempre. Sua voz era doce como mel. Outro sinal de alerta. Ela estava usando um vestido de grife que eu nunca havia visto. Cabelo recém-colorido. Todos estão esperando na sala de estar. A atmosfera dentro era sufocante. Emma e Tyler sentavam rigidamente no sofá. Nenhum deles me olhando nos olhos. Kevin estava junto à lareira, braços cruzados, me observando com hostilidade. Mas o que confirmou minhas suspeitas foram os 2 estranhos, homens de meia idade em ternos caros, sentados nas poltronas. Sarah, minha mãe gesticulou grandiosamente. Estes são o Sr. Wilson e o Sr. Daniels. Eles estão nos ajudando a resolver esta situação infeliz. Acenei educadamente, mas não ofereci minha mão. Não fui informada que isso envolveria advogados. Não exatamente advogados, minha mãe corrigiu suavemente. Apenas consultores para ajudar com a papelada. A única cadeira disponível era uma de encosto duro posicionada para enfrentar todos os outros. Uma configuração de interrogatório. Aceitei sem comentário, colocando minha pasta no meu colo. Gostaria de café? Não, obrigada. Gostaria de entender o propósito desta reunião. O Sr. Wilson pigarreou, inclinando-se para a frente com preocupação ensaiada. Sarah, sua família está muito preocupada com o fardo que foi colocado sobre você. Gerenciar uma propriedade substancial é complexo e estressante. Aprecio a preocupação, mas tenho trabalhado em gestão financeira há 7 anos. Sou bastante capaz. Claro que é, querida. Minha mãe interrompeu com um sorriso condescendente. Mas isso é sobre unidade familiar. Seu avô teria querido que todos nós nos beneficiássemos. Se isso fosse verdade, ele teria escrito seu testamento de forma diferente. Emma falou, sua voz tremendo no que reconheci como sua voz teatral. Sarah, você sabe que o vovô não estava pensando claramente no final. A medicação, a dor. Ele não era ele mesmo. Ele estava lúcido até a semana final. O testamento foi atualizado 6 meses antes disso. O Sr. Daniels abriu uma pasta de couro. Preparamos uma solução simples que respeita os desejos do seu avô enquanto garante a harmonia familiar.
Minha mãe irradiou gratidão. Eles têm sido tão úteis, Sarah. Dessa forma, todos ganham. O que exatamente vocês estão propondo? Uma redistribuição voluntária, o Sr. Wilson explicou, removendo documentos. Você transferiria as participações comerciais e contas de investimento para sua mãe como o membro da família mais experiente, retendo uma porção generosa para si mesma. Digamos, 20%. Quase ri. E as propriedades imobiliárias? Essas seriam liquidadas, com os rendimentos divididos entre todos os membros da família. O Sr. Daniels continuou. Seu irmão tem despesas universitárias se aproximando e sua irmã tem necessidades médicas. Olhei para Tyler, que se contorceu desconfortavelmente. Que necessidades médicas Emma tem? Isso é privado. Minha mãe retrucou, sua fachada rachando. Kevin deu um passo à frente. Olha, Sarah, podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. Estes cavalheiros também prepararam documentos para contestar o testamento se necessário. Com que fundamentos? Influência indevida, o Sr. Wilson declarou. Seu avô era idoso e doente. Você passou uma quantidade incomum de tempo sozinha com ele. Um juiz pode achar isso preocupante. A acusação doeu exatamente como pretendido. Minha mãe pressionou a vantagem. Ninguém quer uma batalha judicial confusa, Sarah. Pense no que isso faria à reputação do vovô. Senti uma onda momentânea de dúvida. A autodúvida deve ter aparecido no meu rosto porque a expressão da minha mãe se tornou triunfante. Estamos apenas pedindo para você fazer a coisa certa, ela continuou. O Sr. Wilson deslizando um documento grosso pela mesa. Assine isso hoje, e podemos deixar esta situação infeliz para trás. Tyler finalmente falou, sua voz pequena. Por favor, Sarah. A mãe diz que podemos perder a casa se isso não for resolvido. A manipulação era tão transparente que restaurou minha determinação. Posso ver os documentos? O Sr. Daniels os passou com um sorriso satisfeito. Leve seu tempo, é uma transferência padrão de ativos. Aceitei os papéis, minha expressão neutra, enquanto folheava as primeiras páginas. Como suspeitava, estava longe de ser padrão. Era uma rendição completa de tudo que meu avô havia construído. A sala ficou em silêncio enquanto eu continuava lendo, a tensão aumentando. Minha mãe mexia com sua nova pulseira, outra compra recente, enquanto Emma sussurrava algo para Kevin. Finalmente, fechei o documento e olhei para cima. 5 pares de olhos me observavam expectantes. Bem, minha mãe instigou. Precisa de uma caneta? Sorri então. Não o sorriso ansioso que eles esperavam, mas o sorriso do meu avô, aquele que ele usava ao fechar um negócio vantajoso. Antes de tomar qualquer decisão, disse calmamente, gostaria de entender algo. Mãe, quando vocês deram entrada na casa em Hilton Head? Seu rosto empalideceu visivelmente. Do que você está falando? Kevin mencionou durante nossa última ligação. Disse que vocês deram entrada há 6 meses, quando o médico do vovô deu o prazo dele. Emma lançou um olhar furioso para Kevin. Ele pigarreou constrangido. Eu nunca disse isso. Gravei a ligação. Respondi simplesmente. Assim como documentei cada ameaça, cada tentativa de manipulação e cada mentira sobre dificuldades financeiras, enquanto vocês compravam itens de luxo. O Sr. Wilson endireitou a gravata nervosamente. Senhorita Mitchell, disputas familiares podem ficar emocionais. Vamos focar nos documentos. Sim? Vamos, concordei, alcançando minha pasta. Tenho alguns documentos próprios. Foi quando minha mãe se levantou abruptamente. Isso é ridículo. Você está tentando roubar o que deveria ser legitimamente meu. Como você roubou do vovô? Perguntei quietamente, abrindo minha pasta. Nunca... 15 de janeiro do ano passado. Você disse a ele que precisava de 30 mil buy-hires para tratamentos médicos do Tyler. Tyler não estava doente. O dinheiro foi para seu cruzeiro e a inscrição no clube de golfe do Kevin. Extraí a entrada do diário documentando isso, junto com uma foto que havia encontrado da minha mãe naquele cruzeiro, postada no Instagram com a legenda Melhor presente de aniversário. O Sr. Wilson e o Sr. Daniels trocaram olhares desconfortáveis. 8 de maio, você alegou que Emma precisava de cirurgia dentária de emergência. Emma estava em Cancún naquele fim de semana. Ela mesma postou as fotos. Emma teve a dignidade de parecer envergonhada. Continuei colocando documento após documento, calmamente expondo anos de manipulação financeira. O vovô manteve registros de tudo, mãe. Cada mentira, cada empréstimo manipulado, cada promessa quebrada de reembolso. O rosto da minha mãe havia se transformado de choque para fúria. Como você se atreve? Depois de tudo que fiz por você? Como usar o dinheiro que o vovô deu para minha mensalidade da faculdade em seus retiros de spa? Isso também está aqui. Os consultores agora pareciam distintamente desconfortáveis.
O Sr. Wilson se inclinou em direção à minha mãe, sussurrando urgentemente. Ela o dispensou. Você, pequena ingrata... Acho, interrompi calmamente, que esta reunião acabou. A menos que vocês queiram que eu chame minha advogada de verdade, que está esperando lá fora. Ela está particularmente interessada nestes cavalheiros, que se apresentam como consultores legais, enquanto me pressionam a assinar documentos sob falsas pretensões. O senhor. Daniels fechou sua pasta apressadamente. Senhora Walker, você não mencionou nenhum litígio existente. Não há nenhum, esclareci. Ainda. A ameaça implícita pairou no ar. O plano da minha mãe estava desmoronando, e a raiva em seus olhos era diferente de qualquer coisa que eu já havia visto. Isso não acabou. Ela sibilou. Na verdade, acabou. Peguei o documento deles e o devolvi. Não assinarei isso, nem qualquer variação dele. O vovô deixou claro seus desejos e pretendo honrá-los. Ele era meu pai. Ela quase gritou. Tudo o que ele construiu deveria ter sido meu. É exatamente por isso que não é. Respondi suavemente. Ele construiu para durar, mãe, não para ser desperdiçado. Quando me virei para sair, Tyler de repente se levantou. Sarah, espere. Todos congelaram. Tyler havia sido o observador silencioso durante todo este confronto. Sinto muito, ele disse, sua voz mais forte do que eu já havia ouvido. Eu não sabia sobre nada disso. As mentiras, a manipulação. Eu só pensei... Ele olhou para nossa mãe, dor evidente em sua expressão. Pensei que a Sarah estava sendo egoísta. Mas não é verdade, é, mãe? A expressão de Linda endureceu. Sente-se, Tyler. Não. Suas mãos estavam tremendo, mas sua voz permaneceu firme. Não quero fazer parte disso. Para o choque de todos, ele atravessou a sala para ficar ao meu lado. Vou sair com a Sarah. Kevin deu um passo ameaçadoramente. Seu pequeno ingrato. Eu seria cuidadoso com o que diz a seguir. Interrompi, segurando meu telefone. Esta conversa inteira está sendo gravada. Isso o parou no seco. Os consultores já estavam se dirigindo para a porta. Olhei para minha mãe uma última vez, sentindo uma onda inesperada de pena sob minha raiva. Tchau, mãe. Com Tyler ao meu lado, saí da casa que uma vez havia sido meu lar, deixando para trás a armadilha que havia capturado seus próprios criadores. Quando saímos, a porta bateu com tal força que a luz da varanda balançou. Jennifer já estava saindo do carro, alertada pelo meu texto. Vocês estão bem? Ela perguntou, olhando Tyler incertamente. Este é meu irmão, expliquei. Ele está vindo conosco. Jennifer Walsh, advogada da Sarah. Ela estendeu a mão profissionalmente. A porta se abriu novamente, revelando minha mãe, rosto contorcido de raiva. Tyler, volte para esta casa agora mesmo. Tyler enrijeceu ao meu lado, mas não se virou. Não posso, mãe. Não depois do que ouvi. Eles estão manipulando você, ela gritou. Jennifer deu um passo à frente. Senhora Walker, aconselho fortemente que volte para dentro. Qualquer assédio adicional será documentado. Quem diabos você pensa que é? Sou a assessora jurídica da senhorita Mitchell. E, diferentemente de seus consultores, sou realmente uma advogada licenciada. Minha mãe olhou para Tyler. E você? Não se incomode em voltar-se sair com ela. Tyler visivelmente estremeceu, mas manteve sua posição. Tudo bem. Sem outra palavra, minha mãe recuou para dentro. 20 minutos depois, estávamos sentados num café várias milhas de distância. Tyler encarava seu café intocado. Não acredito que ela apenas... me renegou. Assim. Ela está blefando, disse. Embora não estivesse convencida. Você não viu como ela estava após a leitura do testamento quando você não estava por perto. Foi como se ela tivesse se tornado obcecada. Jennifer interrompeu. Tyler, sua mãe discutiu planos específicos para a herança. Ele hesitou. Ela tinha uma lista inteira. A casa em Hilton Head era apenas o começo. Ela queria comprar uma participação em algum clube exclusivo, conseguir um barco, reformar toda a casa. E minha mensalidade da faculdade? Perguntei. Uma vez. Perguntei especificamente. Ela disse que você era inteligente o suficiente para conseguir bolsas, e que provavelmente tentaria assumir o negócio do vovô mesmo assim. A crueldade casual disso doeu. E seus planos para a faculdade? Ela continuava dizendo para não me preocupar. Que uma vez que ela tivesse controle do dinheiro, tudo seria cuidado. Uma risada amarga escapou dele. Acreditei nela. Você não foi estúpido, garanti. Você confiou na sua mãe. Jennifer pigarreou. Precisamos discutir próximos passos. A crise imediata foi evitada, mas devemos nos preparar para possíveis consequências. O que você recomenda? Primeiro,
Registre a carta e o diário como documentação suplementar com o tribunal. Segundo, considere uma ordem de restrição se o assédio continuar. Uma ordem de restrição contra minha própria mãe? Apenas se necessário. Mas as ameaças gravadas devem ser levadas a sério. Tyler, você precisará de algum lugar seguro para ficar. Não tenho para onde ir. Sim, você tem, disse sem hesitação. Você vai ficar comigo. O alívio no rosto dele foi imediato. Tem certeza? Absolutamente. Apesar de tudo, você ainda é meu irmão mais novo. Jennifer sorriu. Isso está resolvido então. Agora, Sarah, devemos discutir a propriedade do seu avô. Você pensou em como quer proceder? A pergunta me pegou desprevenida. Eu havia estado tão focada em defender minha herança que não havia considerado completamente o que realmente faria com ela. O vovô queria que eu continuasse seu legado, disse lentamente. Não apenas preservá-lo, mas construir sobre ele. As lojas de ferramentas ainda são lucrativas, Jennifer observou, mas enfrentam concorrência crescente de grandes redes. Você pode considerar diversificação. Tyler se inclinou para a frente, interesse súbito substituindo sua dejeção. O vovô sempre falava sobre expandir para suprimentos de construção ecológicos. Ele disse que era o futuro, mas não tinha energia para reformular o modelo de negócios. Olhei para meu irmão com surpresa. Não sabia que você prestava atenção às conversas de negócios dele. Ele deu de ombros, um toque de constrangimento colorindo suas bochechas. Eu não entendia a maior parte, mas gostava de ouvi-lo ficar animado com ideias. Algo se encaixou. Tyler, o que você está planejando estudar na faculdade? Administração de empresas. Ele respondeu, com foco em empreendimento sustentável. Por quê? Troquei um olhar com Jennifer, que pareceu ler meus pensamentos e assentiu ligeiramente em aprovação. Por quê? Disse, um plano se formando enquanto falava. Acho que o vovô gostaria que seu legado incluísse nós dois. Os olhos de Tyler se arregalaram. O que você está dizendo? Estou dizendo que, embora eu não vá assinar a herança para a mãe, quero compartilhá-la de uma forma que honre os valores do vovô. Estendi a mão pela mesa, pegando a dele. Como você se sentiria sobre um estágio na Mitchell's Hardware enquanto está na faculdade? Aprender o negócio desde a base, como o vovô me ensinou. Você está falando sério? Esperança piscou em seu rosto. Completamente sério. E se você se provar, o que sei que vai, pode haver um lugar para você na empresa após a graduação. Mas e a Emma? E a mãe? Ele perguntou. Suspirei. Emma fez sua escolha. Quanto à mãe, não vou permitir seus hábitos financeiros autodestrutivos. Mas não vou abandoná-la. Podemos estabelecer um fundo modesto com condições rígidas. Jennifer assentiu aprovadoramente. Um fundo devidamente estruturado preveniria o uso indevido enquanto fornece segurança. Podemos incluir provisões educacionais para Tyler e até Emma se ela mudar de ideia. Pela primeira vez desde que toda essa aprovação começou, senti uma sensação de clareza e propósito. Isso não era mais apenas sobre honrar os desejos do meu avô. Era sobre levar adiante seus valores de uma forma que pudesse curar nossa família, mesmo que essa cura levasse anos. Então, o que acontece agora? Tyler perguntou. Agora, respondi com nova confiança. Construímos algo que faria o vovô orgulhoso. O resto da tarde passou numa rajada de arranjos práticos. Jennifer ajudou Tyler a criar uma lista de itens pessoais para recuperar da casa da nossa mãe, com escolta policial como precaução. Liguei para Marcos, que imediatamente se ofereceu para ajudar Tyler a se instalar no meu apartamento. As semanas seguintes ao confronto marcaram o início de um novo capítulo. As consequências iniciais foram previsivelmente difíceis. Minha mãe lançou uma campanha breve e furiosa de mensagens alternando entre acusações viciosas e súplicas lacrimosas. Quando essas falharam, ela recorreu às redes sociais, postando ataques sobre filhos ingratos e traição familiar. Mantive meu silêncio publicamente. Ela quer uma reação. Marcos me lembrava quando a dor se tornava avassaladora. Não dê a ela essa satisfação. As lojas de ferramentas exigiam atenção imediata. Sem a mão firme do vovô, alguns gerentes haviam se tornado complacentes. E as vendas começavam a declinar. Tirei uma licença do meu trabalho de marketing e me imergi nas operações comerciais, visitando cada local. Tyler me acompanhava sempre que sua agenda de aulas permitia, absorvendo conhecimento com entusiasmo que me lembrava de mim mesma na sua idade. Observá-lo interagir com funcionários, fazer perguntas perspicazes sobre gestão de estoque, eu via vislumbres do nosso avô. Você tem talento natural para isso, disse a ele após uma reunião produtiva com fornecedores. Só me lembro de coisas que o vovô disse. Isso me ajuda a saber que perguntas fazer.
É exatamente isso que faz você ser bom nisso. 3 semanas após o confronto, Emma entrou em contato inesperadamente. Ela pediu para nos encontrarmos num café, território neutro. Cheguei primeiro, garantindo uma mesa de canto onde pudesse observar a porta, ainda cautelosa após tudo o que havia acontecido. Ela entrou hesitantemente, parecendo menor sem a presença dominante da nossa mãe ao lado dela. As roupas de grife permaneceram, mas algo em seu comportamento havia mudado. Obrigada por vir, ela disse, deslizando para o assento em frente a mim. Não sabia se você viria. Fiquei surpresa que você ligou. Ela mexeu no guardanapo, evitando meus olhos. A mãe não sabe que estou aqui. Ela ficaria furiosa. Como ela está? Com raiva, magoada, bebendo mais que o normal. Emma finalmente olhou para cima. Ela está vendendo a casa, diz que não consegue mais pagar a hipoteca. Eu havia esperado me sentir vingada. Em vez disso, senti uma tristeza complicada. Para onde ela vai? A irmã do Kevin tem uma propriedade para alugar. É menor, mais bonita. Ela hesitou. O quarto do Tyler ainda está intocado. Acho que ela está esperando que ele volte. Ela entrou em contato com ele? Emma balançou a cabeça. Seu orgulho não deixa. Ela respirou fundo. Devo um pedido de desculpas, Sarah. Disse coisas terríveis. Acreditei na mãe quando ela disse que você havia manipulado o vovô. Você estava protegendo ela. Entendo lealdade. Não foi apenas lealdade. Sua voz baixou. Estava com ciúmes. Você sempre foi a favorita do vovô, e eu ressentia isso. Quando o testamento foi lido, pareceu como confirmação final que você não importava. Mas essas últimas semanas, observando a mãe entrar em espiral, vendo como ela está lidando com as coisas, tenho pensado sobre por que o vovô fez a escolha que fez. E agora entendo. Essa admissão me deixou momentaneamente sem palavras. Não estou pedindo dinheiro. Emma esclareceu rapidamente. Só sinto falta da minha irmã. E sinto falta do Tyler. A mãe está determinada a cortar vocês dois para sempre. Mas eu não posso fazer isso. Estendi minha mão pela mesa. Após hesitação, ela a pegou. Família é complicada, disse. Mas não precisa ser tudo ou nada. Esse encontro marcou o início de uma reconciliação cuidadosa com Emma. Concordamos em manter nosso contato privado por enquanto, protegendo-a da raiva da nossa mãe, enquanto deixávamos a porta aberta para a eventual cura. Os aspectos legais da herança finalmente estavam se resolvendo. Jennifer me ajudou a estabelecer 3 fundos separados. Um fundo educacional para Tyler, um estipêndio mensal modesto para minha mãe, eu não conseguia me convencer a cortá-la completamente, e uma fundação beneficente em nome do meu avô, focada em educação empreendedora para jovens carentes. A fundação, em particular, teria agradado ele. Ao longo de sua vida, ele havia mentorado jovens com aspirações comerciais, mas recursos limitados, oferecendo empregos, conselhos e apoio financeiro. Formalizar esse suporte parecia o tributo perfeito. 6 meses após a morte do vovô, finalmente me mudei para sua casa. Era uma decisão prática. Meu apartamento era pequeno demais para Tyler e eu a longo prazo. Mantive a maioria dos quartos como estavam, mas convertemos seu escritório em um escritório compartilhado. Penduramos seu retrato acima da lareira. O negócio começou a prosperar sob nossa atenção combinada. A pesquisa de Tyler sobre materiais de construção ecológicos abriu novas oportunidades de mercado, enquanto meu background em marketing ajudou a posicionar Mitchell's Hardware como a alternativa progressiva às redes impessoais. Começamos uma expansão modesta, abrindo um showroom especializado que atraiu proprietários mais jovens e empreiteiros ambientalmente conscientes. 1 ano após o confronto, recebi um e-mail inesperado da minha mãe. O assunto dizia trégua. A mensagem era breve. Sarah, passei 1 ano com raiva. Isso não mudou nada, exceto me tornar mais amarga. Emma me diz que o negócio está indo bem. Ela diz que Tyler está prosperando na faculdade. Sinto falta dos meus filhos. Se você estiver disposta, gostaria de conversar. Sem advogados. Sem exigências. Apenas conversar. Mãe. Após discutir com Tyler, Emma e Marcus, concordei em encontrá-la em um restaurante. Ela chegou pontualmente, parecendo mais velha, mas mais composta que durante nosso último encontro. As roupas de grife haviam sumido, substituídas por uma blusa simples. Sua expressão quando me viu era cautelosa, mas não hostil. Obrigada por vir, ela disse. Como você está, mãe? Me virando. O aluguel é na verdade agradável. Menos para limpar. Kevin e eu estamos tomando um tempo separados. Essa era novidade. Sinto muito ouvir isso. Ela deu de ombros. Já vinha acontecendo há um tempo.
Seu avô costumava dizer que Kevin trazia o pior de mim. Estou começando a achar que ele estava certo sobre isso também. O reconhecimento de que o vovô estava certo sobre qualquer coisa relacionada a dinheiro era progresso surpreendente. Tenho visto alguém, ela continuou, olhos fixos em seu copo d'água. Uma terapeuta, ideia da Emma, está me ajudando a entender algumas coisas sobre mim mesma, sobre por que sempre me senti tão vazia não importa quanto eu adquirisse. Nossa conversa naquele dia não foi uma reconciliação mágica. Anos de padrões disfuncionais não podiam ser desfeitos em um único almoço. Mas foi um começo. Ela fez perguntas atenciosas sobre o negócio, ouviu quando expliquei sobre a fundação e pareceu genuinamente satisfeita quando mostrei fotos do certificado de Dean's List do Tyler. Antes de nos separarmos, ela disse algo que permaneceu comigo. Robert ficaria orgulhoso de você, Sarah. Não por causa do que você fez com o dinheiro, mas por causa de quem você se tornou apesar de quão difícil eu tornei isso. Foi a coisa mais honesta que ela já havia me dito. O caminho para a cura familiar permanece longo e incerto. Alguns dias trazem progresso. Outros desencadeiam velhos padrões. Minha mãe e eu mantemos limites cuidadosos, mas a hostilidade aberta desvaneceu. Ela até compareceu à grande abertura da nossa mais nova loja, ficando quietamente no fundo durante meu discurso, mas permanecendo para o bolo depois. Tyler se forma no próximo ano, pronto para assumir um papel em tempo integral na empresa. Emma, inspirada pelo trabalho da fundação, começou a fazer trabalho voluntário em um abrigo para mulheres e falou sobre voltar à escola para assistência social. E Marcos? Bem, o anel que ele colocou no meu dedo no mês passado sugere que estaremos construindo nosso futuro juntos. Quanto a mim, finalmente fiz as pazes com a escolha do meu avô. A herança não era apenas sobre dinheiro ou perspicácia comercial. Era sobre valores, sobre construir em vez de consumir, sobre usar recursos para criar algo significativo que nos sobrevive. Na entrada final do diário, o vovô escreveu que ele acreditava que eu tinha o que minha mãe nunca desenvolveu: força de caráter. Por muito tempo, isso pareceu um elogio pesado demais para aceitar. Agora, entendo que não era elogio, mas reconhecimento de algo que ele havia observado ao longo de anos me vendo crescer e fazer escolhas difíceis. Defender-me da pressão familiar foi a coisa mais difícil que já fiz. Mas através desse processo doloroso, descobri minha própria capacidade tanto para a firmeza, quanto para a compaixão, para honrar o passado enquanto construía algo novo. Essa é a verdadeira herança. Não o dinheiro ou o negócio, mas o entendimento de que a verdadeira riqueza está no que criamos, no que compartilhamos e no que deixamos para outros. Se você está enfrentando um conflito familiar similar sobre dinheiro ou herança, lembre-se de que manter sua posição não significa fechar seu coração. Limites não são muros, são pontes que permitem relacionamentos saudáveis. Hoje, quando olho pela janela do escritório que compartilho com Tyler, vejo não apenas o império que meu avô construiu, mas o futuro que estamos criando juntos. Tyler está trabalhando em um plano de negócios para uma nova linha de produtos sustentáveis. Sua paixão me lembra do próprio vovô. Na parede, o retrato do vovô observa com aqueles olhos gentis. E no canto da mesa, numa moldura simples, está a última página de seu diário com aquela nota na margem. A verdadeira medida da riqueza não é o que você tem, mas o que faz com ela. Faça valer a pena, Sarah. Todos os dias me esforço para honrar essas palavras. Nem sempre é fácil, e nem sempre acerto, mas sei que estou construindo algo que durará. Algo que faria meu avô sorrir com orgulho. O dinheiro que meu avô me deixou foi significativo, mas o presente real foi a oportunidade de descobrir quem eu realmente era quando testada. Ele viu em mim uma força que eu nem sabia que possuía, e ao confiar em mim com seu legado, me deu a chance de me tornar a pessoa que ele acreditava que eu poderia ser. A herança que recebi não foi apenas financeira. Foi uma lição sobre integridade, sobre tomar decisões difíceis, sobre a diferença entre ser generoso e ser usado. Foi sobre aprender que às vezes amar alguém significa não dar a eles o que querem, mas ajudá-los a se tornarem quem são capazes de ser. Meu avô me deu mais do que dinheiro. Ele me deu um exemplo de como viver com propósito, como construir algo duradouro e como permanecer fiel aos seus valores mesmo quando é difícil. Isso é um legado que espero passar adiante. No final, descobri que a verdadeira herança não é sobre o que você recebe, é sobre o que você se torna no processo de merecê-la. Robert James Mitchell me deu mais do que uma fortuna. Ele me deu a oportunidade de descobrir minha própria força. E esse é um presente que nenhuma quantidade de dinheiro pode comprar.